elaborado e assinado o relatório final da CPI Covid, eu peço para que a vereadora vice-presidente relatora da CPI faça a leitura do relatório. Eu vou pedir, por gentileza, a servidora Silvânia para me trazer o último volume dos autos. Boa noite a todos que nos assistem no YouTube. Hoje no Facebook parece que não, né? E no canal 40.1. Boa noite aos servidores da casa, aos colegas vereadores, ao presidente. Darei início à leitura do relatório final da CPI Capine Covid. Relatório final. Trata-se de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, instaurada em 29 de março de 2021, com aprovação em plenário da Câmara Municipal de Lavras, ata de folhas 04 a 11, nos termos do artigo 100 e seguintes do Regimento Interno da citada Casa Legislativa, para apurar a aplicação de receita oriunda de repasses federais e estaduais destinado ao combate da pandemia do coronavírus, Covid-19, em áreas distintas dos serviços públicos não atreladas à saúde, em suposta ofensa ao disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, configurando em tese delito do artigo 315 do Código Penal Brasileiro, bem como ato de improbidade previsto no artigo 10, incisos 2, 6, 9 e 11 da Lei 8.429 de 1992. Item 1 dos elementos de informações acostados aos autos. Conforme consta no volume 1 dos autos, foram reunidos elementos de informações de cunho objetivo e subjetivo. Em reunião própria, conforme folhas 12 dos autos, foram definidos presidente e relator da CPI, bem como as diligências a serem cumpridas para o deslinde dos fatos. Nas folhas 16 e 17, ofício ao secretário de Administração de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Lavras, solicitando dados pessoais de contratação e de pagamento dos servidores municipais, sabiamente exonerados por estarem lotados na saúde, mas trabalhando na limpeza pública, quais sejam Ademar dos Reis Pereira, Dione dos Santos, Edgar Pereira Nery, Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno, João Gabriel de Souza Olímpio, José Maria da Costa, Roberto Carvalho e Sidney Máximo Zeferino. Tabela com as informações solicitadas, conforme ofício acima citado, juntada aos autos nas folhas 21, inclusive constando que Ademar dos Reis Pereira, Dione dos Santos, Edgar Pereira Nery, Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno, João Gabriel de Souza Olímpio, José Maria da Costa, Roberto de Carvalho e Sidney Máximo Zeferino foram contratados de forma temporária para cargos de auxiliar de serviços gerais, com pagamentos através da fonte do recurso 102 da Secretaria Municipal de Saúde, ou 254, relativa à Covid. Relatório contendo os dados dos servidores Ademar dos Reis Pereira, Dione dos Santos, Edgar Pereira Nery, Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno, João Gabriel de Souza Olímpio, José Maria da Costa, Roberto de Carvalho e Sidney Máximo Zeferino, incluindo cargo, lotação, escolaridade, regime de trabalho e categoria, nas folhas 22 a 30. Destaque-se que os dados apontados para Dione dos Santos apresentam uma peculiaridade, uma vez que conta como sua escolaridade ensino fundamental, além de nível básico de inglês e espanhol, apesar de, ao ser ouvida, a servidora narrar não saber ler e escrever, implicando em possível falsidade ideológica por parte do responsável pelos registros no setor de recursos humanos da municipalidade. Nas folhas 31 e 32, depoimento de Ademar dos Reis Pereira, que narra: que tem ciência de que este depoimento será filmado,
que atualmente não trabalha mais na Prefeitura Municipal de Lavras, que trabalhou na Prefeitura Municipal desde a gestão do Silas, que entrou por processo seletivo, que sempre trabalhou na Capina, roçando e limpando córregos, fazendo serviços gerais, inclusive varrendo ruas, que sempre trabalhou na Secretaria de Saúde, sendo lotada nesta, nunca tendo trabalhado lotado no meio ambiente, apenas sendo cedido para tal secretaria, que desde o início trabalhou na Capina, que nunca ficou trabalhando em PSF, sempre rodou na limpeza urbana, que questionado sobre os chefes imediatos, disse ser subordinada a Daniela, José Cléia Lair, Flávio Lugão e, por fim, Pedro, que não sabe apontar quem eram os chefes superiores, apenas se recordando que, recentemente, o chefe do Pedro é o secretário Tiago, que, questionado sobre os outros colegas cedidos, afirmou que é muito comum o desvio de servidores de função, sendo lotados em uma secretaria e cedidos para outra, que foi dispensado há cerca de 2 semanas, sem saber o motivo para tanto, que cerca de 10 servidores foram dispensados, que, questionado se foi afirmado algo de estar recebendo o salário da saúde, que não podia, disse que não estão nem aí, que isso para eles não tem problema não, que sobre o período do contrato de trabalho, afirmou que, tendo vencido a contratação, foi refeito o contrato, que chegaram a manifestar em lotar o declarante no meio ambiente, mas depois o mantiveram na saúde. Que esse novo contrato foi realizado por volta no meio da gestão do ex-prefeito José Xerém, que um rapaz chamado Luiz Fernando tinha o cargo de chefe de gabinete, mas trabalhava na Capina. Que, apesar de ter esse cargo, Luiz Fernando ganhava o mesmo que o declarante ganhava, que ganhava um salário mínimo, recebendo também adicional de insalubridade. Que, questionado sobre a Secretaria de Saúde, disse não ter sequer conhecimento do secretário de Saúde, tanto no governo Silas quanto no do Xerém, que nunca teve um chefe na Secretaria de Saúde, que sempre deveu satisfação para os encarregados, conforme se expressa, os quais são responsáveis pela Secretaria do Meio Ambiente. Que questionou o Flávio Lugão e o Pedro o fato de ser lotado na saúde e trabalhar na Capina, mas não adiantava. Era perigoso até ser mandado embora se questionasse, conforme se expressa. Que, quando questionava isso, os chefes tratavam como se fosse coisa normal. Que os colegas também falavam que isso estava errado, mas não adiantava nada. Que, inclusive, o contrato do declarante tinha validade até 2023, tendo sido o declarante pego de surpresa, que teve um acerto de 3.000 e poucos reais. Nas folhas 34 e 35, o depoimento de João Gabriel de Souza Olímpio, que narra que tem ciência de que este depoimento está sendo gravado, que não trabalha mais na Prefeitura Municipal de Lavras, tendo sido dispensado em 25 de março de 2021, que foi dito ao declarante que havia um problema nesse contrato, que foi admitido em 6 de maio de 2020, que foi aprovado em processo seletivo, mas este foi suspenso, que 2 semanas depois do processo seletivo, quando este já estava suspenso, foi convocado através de uma contratação emergencial, que no contrato constava o cargo de auxiliar de serviços gerais e o período, mas não constava a secretaria, não tendo certeza sobre esta última informação. Que alguém da prefeitura fez o contato com o declarante para ser contratado de forma emergencial. Que o processo seletivo que o declarante participou foi para a Secretaria do Meio Ambiente. Que o contrato emergencial alegava ser uma prestação de serviço à comunidade no período da pandemia ou por até 2 anos. Que o cargo ocupado pelo declarante era de auxiliar de serviços gerais, mas fazia na prática mais do que funções braçais, pois trabalhava tanto na parte burocrática e administrativa do meio ambiente, quanto na parte braçal, pois transportava funcionários e transportava ferramentas, que já chegou até capinar e varrer mesmo, que ocupava um cargo de assistente do Pedro, que quando foi contratado tinha como chefe o Pedro, acima dele o Lugão, e depois a secretária chamada Carla Teixeira, salvo engano, que, questionado se tinha conhecimento de que recebia de outra secretaria, respondeu que depois que passou a entender dos trâmites administrativos, viu que a discriminação dos valores recebidos pelo declarante vinha da Secretaria de Saúde, que recebia salário mínimo e alguns meses recebia hora extra, pois ficava trabalhando horas a mais, que recebia também insalubridade no valor que acha ser de 20%, que nunca questionou ser lotada na saúde,
que, como o contrato era emergencial, era comum em situação de necessidade a cessão de funcionários. Acredita que era a solução que encontravam para suprir a demanda, que nunca teve contato com a secretária de saúde, somente quando foi rescindido o contrato que teve contato com alguém da saúde, sendo um servidor efetivo, mas não lembro o nome, que foi a única vez que foi na Secretaria de Saúde, foi quando foi demitido, que nunca prestou qualquer serviço na Secretaria de Saúde, que foi contratado para suprir a demanda da Secretaria de Meio Ambiente, que, questionado se não achou estranha a contratação ser emergencial, respondeu que não achou estranho, pois a demanda de serviço era muito grande e achou que esse era o motivo. Nas folhas 49 a 66, cópias dos contratos de prestação de serviços temporários, objeto de apuração, nos quais fica destacado o caráter temporário, bem como que a dotação que fará frente às despesas será relativa à rúbrica orçamentária da saúde, iniciada em 202.13. Constam também carta da Secretaria de Administração destinando os servidores para a Secretaria de Saúde. Edgar Pereira Neri, em depoimento nas folhas 67 e 68, narra: iniciadas as perguntas, respondeu que não trabalha mais na Prefeitura Municipal de Lavras, tendo trabalhado até o dia 25 de março de 2021, que trabalhou na Prefeitura por 11 meses, que foi contratado via processo seletivo, mas fez o processo seletivo para a saúde e foi enviado para o meio ambiente, que entrou na Prefeitura em 5 de maio de 2020, que não chegou a prestar nenhum serviço para a saúde, que nem chegou a ir à Secretaria de Saúde, que no meio ambiente, por ser mecânico, foi aproveitado nessa área, que no meio ambiente fazia de tudo, consertava máquinas, roçava os matos, que sempre estava fazendo serviço de rua, pois, se as máquinas dessem problemas na rua, ele já estava lá para consertar, que durante todo o período só prestou serviços para o meio ambiente mesmo, que sob contra-cheque respondeu que nunca pegou, pois era burocrático e nunca teve essa preocupação, que no mesmo processo seletivo entraram mais 10 ou 12 servidores, que a contratação do depoente se deu de forma emergencial, que foi Flávio Lugão que convidou o declarante para ir para a Prefeitura, que o declarante estava aposentado e trabalhando em casa, que Flávio passou a levar as máquinas na casa do depoente para ele consertar, que começou a consertar muitas máquinas. Então o Lugão disse que teria que levar o depoente para a Prefeitura, que em questão de 15 dias foi feito o contrato emergencial e o depoente passou a trabalhar na Prefeitura, que o depoente chegou a fazer uma prova de marcar X, que fez essa prova numa sexta-feira, final de abril, a 5 de maio, e 5 de maio já estava trabalhando. Que o depoente entrou a convite de Lugão, pois este dizia que precisava muito de um mecânico lá. Que Flávio Lugão era o chefe do depoente. Que o cargo ocupado pelo depoente era de serviços gerais. Que quando foi despedido, foi dito ao depoente que por ser da saúde e não poderia estar trabalhando no meio ambiente. Que neste ano, já de 2021, o Pedro, que era o chefe do depoente, que no dia 25 de março o Pedro já avisou que os que eram da saúde não deviam estar trabalhando mais, que não sabe se mais alguém teria sido convidado pelo Lugão para trabalhar na Prefeitura, que não estudou nada para a prova, que pegou a folha na quinta e na sexta e já devolveu, que a prova era muito fácil, que era apenas um VOF, que eram questões apenas no sentido do que queria trabalhar, como se sentia em trabalhar na Prefeitura, essas coisas, que era como se fosse uma entrevista de trabalho, que não fez nenhuma inscrição na internet, somente pegou os papéis para preencher, juntou a documentação necessária e pronto, que a contratação do depoente se deu pela saúde por conta do Covid, mas foi encaminhado ao meio ambiente, que quando entrou na Prefeitura, o depoente ficou sabendo que era contratado pela saúde, por ser contrato emergencial, que o próprio Lugão passou essas informações ao depoente, que Lugão prometeu ao depoente que iria passar o depoente para o meio ambiente, que o depoente cobrou isso de Lugão e que foi prometido durante a campanha de Lugão, mas não foi feito em nenhum momento. Que em nenhum momento Lugão pediu volta ao depoente,
que, questionado, respondeu que não sentiu obrigação de votar em Lugão por ele ter o contratado, que desde o início, quando foi convidado pelo Lugão, era para trabalhar no meio ambiente, que levou os papéis para a contratação, que só depois de contratado é que teve ciência de que seria contratado pela saúde. Jair Carlos Bueno também presta depoimento, nas folhas 71 e 72, narrando: iniciadas as perguntas, respondeu que já trabalha na Prefeitura Municipal de Lavras anteriormente, que ficou uns 3 meses fora da Prefeitura por o contrato ter vencido, que nesta época era contrato no meio ambiente e prestava serviço no próprio meio ambiente. Que o depoente, para voltar a trabalhar na Prefeitura, fez o contrato emergencial, que participou de um processo seletivo, mas não foi contratado por ele. Que depois a Aretusa, sabendo que o depoente precisava trabalhar, arrumou para o depoente voltar para a Prefeitura, conforme se expressa. Que então foi contratado de forma emergencial, em maio de 2020. Que quando arrumaram o serviço para o depoente era para a saúde, mas já por ter 58 anos, foi cedido para o meio ambiente. Que o depoente no meio ambiente cuidava das praças, que no contrato anterior o depoente trabalhava na Capina, que o salário do depoente era no valor de R$ 1.045, que sabe que recebia pela saúde, apesar de trabalhar para o meio ambiente. Que quando foi dispensado no mês de abril de 2021, foi informado ao depoente que ele não poderia estar cedido à Secretaria de Meio Ambiente, que o chefe do depoente era o Pedro, que antes era o Flávio Lugão, que acima do secretário do Meio Ambiente era o Chacrinha, no ano passado, e este ano o Tiago, que não recorda o nome do secretário de Saúde no ano passado, que não teve contato nenhum de serviço com ele, que para fazer a sessão da saúde para o meio ambiente, teve de passar no setor de RH, que desde o primeiro dia de trabalho já trabalhou no meio ambiente, que a Aretusa ou outra pessoa que convidou o depoente para trabalhar não pediu o voto para o depoente, que Lugão também não pediu o voto para o depoente, que trabalhou pintando muros, que também trabalhou gramando campos, como por exemplo, do Fabril, Jardim Glória, Vila Murad e Vila do Falcão, que o campo do Novo Horizonte foi gramado também, que trabalhou muito gramando campos, que não teve reconhecimento para tanto trabalho prestado. Roberto de Carvalho, nas folhas 74 e 75, presta depoimento, no qual afirma: iniciadas as perguntas, respondeu que trabalhou na Prefeitura Municipal de Lavras por 8 meses, que Flávio Lugão convidou o depoente para trabalhar de motorista no caminhão-pipa, que chegou na Prefeitura no setor de RH, passaram os papéis para o depoente, ele já assinou e no outro dia já estava trabalhando. Que Lugão não pediu voto para o depoente, que não falaram nada para o depoente de estar lotado na Secretaria de Saúde, que não prestou atenção se o contrato constava ser da Secretaria de Saúde, que trabalhou fazendo de tudo, ajudava com roçadeira, que capinou, que roçou o campo com trator, que ajudou a plantar grama, que tudo era relacionado ao meio ambiente fazia, que roçava e plantava grama nas praças, que roçou os campos de futebol do Fabril, Ferroviário, Novo Horizonte, Operário, Vila do Falcão, que o Flávio Lugão era o chefe do depoente, que acima do Lugão tinha uma mulher, mas não se recorda o nome dela, que nunca chegou a ir na Secretaria de Saúde, que inclusive nem sabe o que se faz na Secretaria de Saúde e nem sabe onde fica, que recebia o salário de R$ 1.300, que nunca fizeram promessas ao declarante, que sabia que podia ser demitido a qualquer momento. Nas folhas 77 e 78, depoimento de José Maria da Costa, que consta. Iniciadas as perguntas, respondeu que trabalhou por quase 6 anos na Prefeitura Municipal de Lavras, que entrou contratado quando Silas era prefeito, que um encarregado, que esqueceu o nome, que convidou o depoente para trabalhar na Prefeitura, que entrou para trabalhar na Capina, que o contrato venceu e refizeram o contrato do depoente, que já na época do prefeito Zé Xerém, sem nem falar com o depoente, o contrato foi refeito e o depoente passou a ser contratado pela Secretaria de Saúde,
que nem chegou a ir no RH assinar algum papel para ser transferido para a saúde, que tomou conhecimento de que estava recebendo pela Secretaria de Saúde somente no momento em que foi mandado embora, que antes não fazia nem ideia de que estava lotado e recebendo pela saúde, que fazia de tudo, capinando, recolhia os dejetos e jogava no caminhão, que desde o primeiro dia trabalhou efetivamente na Secretaria de Meio Ambiente, que em nenhum momento chegou a prestar algum serviço na prática na Secretaria de Saúde, que não chegou a ir na Secretaria de Saúde para trabalhar, apenas para capinar e roçar mesmo, que trabalhou no campo de futebol, que o chefe do depoente era o Lugão e depois o Pedro, que nesse ano somente teve contato com o Pedro também, que recebia R$ 1.015 como salário, que no R$ 1.115 como salário, desculpe, que no contra-cheque do depoente vinha escrito saúde, que achava estranho, mas não batia de frente com a chefia, pelo que nunca questionou, que só sabe dizer que trabalhava demais, que Lugão queria ser vereador e chegou a pedir voto para o depoente, que o Lugão prometeu que se votasse nele ia ajudar mais as pessoas que trabalhavam lá, que não sentiu pressão para votar, mas que Lugão chegou a prometer e que foi dito ele chegou, que Pedro não prometeu nada, que mandou o declarante embora, que Lugão conversou apenas que se ganhasse iria ajudar a equipe toda. Fabiano Edson de Souza, também em depoimento nas folhas 81 e 82, respondeu que trabalhou na prefeitura cerca de 10 meses, que foi contratado de forma emergencial, que foi contratado no dia 3 de junho de 2021, que Flávio Lugão que convidou o depoente para trabalhar na prefeitura, que estava desempregado, que pediu uma vaga para o Lugão, que então surgiu essa vaga emergencial, que na segunda levou os documentos no RH e na terça já estava trabalhando, que quando foi convidado por Lugão já era para fazer o serviço da capina, que não foi falado nada para o depoente de a vaga ser na saúde, que foi ficar sabendo somente agora que foi contratado pela Secretaria de Saúde, pela Covid, e que o Covid não acabou e ficou sem saber o motivo de ser mandado embora, que nenhum dia trabalhou em serviço da saúde, que trabalhava no serviço de capina, de limpar córrego, que roçava e rastelava campos de futebol e praças, que limpou os campos da ferroviária, e nos outros não foi, apesar de outra equipe ter ido limpar tais campos, que o chefe do depoente era Flávio Lugão e o Pedro, que não se recorda o nome do secretário de Meio Ambiente antes do Tiago, o atual secretário, que recebia o salário de R$ 1.300 líquido por mês, que Lugão pediu voto para o depoente, que prometeu um emprego em troca de voto, que depois que já estava na prefeitura, antes da eleição, enquanto Lugão ainda estava trabalhando, Lugão perguntou se o depoente e toda a equipe podia ajudá-lo distribuindo folhetinhos, ou seja, santinhos, e também pediu um voto para conhecidos, que se Lugão ganhasse, ele e toda a equipe teriam mais chance de ficar trabalhando na prefeitura, que se outros ganhassem, eles poderiam ser mandados embora, que questionado se teve a sensação de que se votasse em Lugão estaria garantindo seu emprego, respondeu que sim, que acredita que os demais servidores, a maioria, tinham o sentimento que se votassem em Lugão estariam garantindo emprego, que não chegou a trocar de setor, trabalhando na prática só no meio ambiente, que sabe que tinha cerca de mais de 9 funcionários no meio ambiente cedidos para a saúde, que durante o tempo que trabalhou não ficou sabendo que recebia pela Secretaria de Saúde, que ficou sabendo que estava lotado na saúde somente no momento que foi mandado embora, que o contrato foi pela saúde, mas não fez nenhum serviço pela saúde, só pelo meio ambiente. Sidney Máximo Zeferino afirma em depoimento de folhas 84 e 85 que, iniciadas as perguntas, respondeu que trabalhou na prefeitura desde 7 de maio de 2020 até 25 de março de 2021, que estava em tempo de pandemia, que já conhecia Lugão e perguntou se ele estava precisando de gente para trabalhar, que Lugão levou um papel para o depoente, que o depoente preencheu, entregou para Lugão, que fez então um exame médico e começou a trabalhar, que desde que foi pedir a vaga para o Lugão já era para trabalhar no meio ambiente, que capinava, roçava e até trabalhava de motorista, mas a função do depoente era capinar e roçar, que recebia um salário mínimo, mais a insalubridade, por lidar com roçadeira, que quando foi contratado, ou no contrato, não havia nada relacionado à Secretaria de Saúde, que também nunca reparou se no contra-cheque havia algo relacionado à Secretaria de Saúde, que em nenhum dia prestou serviços ligados à Secretaria de Saúde, que Lugão não pediu o voto para o depoente,
que o chefe do depoente era o Lugão, que acima do Lugão a chefe era uma moça, mas não recordo o nome, que não tomou conhecimento se algum colega foi cedido para o meio ambiente vindo da saúde, que somente recentemente é que foi saber que estava lotado na saúde, que somente no final do ano que ficou sabendo que era lotado na saúde, dezembro ou até janeiro, que não lembro com certeza, que falaram que ia mudar para o meio ambiente, pois não podia haver essa sessão, que Tiago, atual secretário, até falou que era errada essa sessão para a saúde para o meio ambiente, pelo que ia tentar fazer a correção do problema, que então foi pego de surpresa quando foi mandado embora, que falaram até para ir conversar com o responsável pela saúde, mas não tinha vaga ou trabalho para ele na saúde e mandaram embora, que não chegou a trabalhar em campo de futebol, que roçou escola, rua e praças. Dione dos Santos, em depoimento acostado nas folhas 87 e 88, narra: aos costumes disse que não sabe ler nem escrever, apenas assina o nome, pelo que esse termo será lido diante da depoente e assinado por duas testemunhas, quais sejam Tainá Pereira Silva e Elisiana Alves Máximo. Prestado compromisso legal, foi advertido de se faltar com a verdade, incorre no crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código Penal. Iniciadas as perguntas, respondeu que trabalhou na prefeitura por 5 anos, que na primeira vez entrou sem processo seletivo, mas participou de 3 processos seletivos em seguida e foi sendo contratada através deles. Que em abril de 2020 o processo seletivo foi cancelado. O contrato da depoente venceu, mas ela foi recontratada. Que durante esses 5 anos trabalhava na limpeza e capina, chamado de serviços operacionais, que recebia um salário mínimo, mais um pouco de periculosidade. Que teve como chefe Daniela e Alair, depois Flávio Lugão e Antônio Carlos de Perdões, por fim o Pedro. Que desde o começo estava lotada na Secretaria de Saúde, mas na prática sempre trabalhou no meio ambiente. Que há muito tempo o encarregado comentou que ela era lotada na saúde, que sabia isso por às vezes havia datas de pagamentos diferentes para as secretarias. Que questionada sobre o dinheiro do Covid, de receber por esse dinheiro, disse não ter conhecimento sobre isso. Que esse último contrato da depoente foi feito de forma emergencial, mas não falaram que era do Covid. Que só falavam que por ser da saúde não podiam trabalhar na capina e que foi falado apenas agora, no momento em que foi demitida. Que tinha mais alguns colegas que eram da saúde, sendo Ademar um deles. Que sabe apenas sobre Ademar, por terem sido contratados juntos. Que nunca trocou de setor, sempre ficou limpando as praças. Que não chegou a trabalhar em campo de futebol. Que questionado se alguém prometeu algo para o depoente em troca de votos, respondeu que não. O servidor público Flávio Brum Lugão, devidamente ouvido, constando em seu depoimento de folhas 101 e 102, narra: iniciadas as perguntas, respondeu que era encarregado pela limpeza da cidade, capina de praças, posto da saúde, colégios, a UPA. Que não se recorda o nome do cargo que tinha na prefeitura. Que questionado se intermediou algum contrato de trabalho, disse que pedia ao secretário, apelidado de Chacrinha, que fosse contratado funcionário. Que questionado quem escolhia os funcionários, respondeu que aproveitou de outras gestões, de prefeito anterior e de processo seletivo. Que questionado se algum funcionário foi contratado sem processo seletivo, respondeu que alguns, apenas uns 3, por volta de 2017, foram contratados sem processo seletivo por conta da urgência de limpeza na cidade, pois a cidade estava muito suja. Que colocou até máquinas particulares do interrogado para fazer a limpeza, para agilizar o serviço. Que ia ter um processo seletivo, mas tendo em vista a Covid, o processo seletivo foi cancelado e a falta de funcionários foi muito grande. Que chegaram mais uns 2 ou 3, não tem certeza, mas não sabe como foi a contratação deles. Que questionado se convidou algum para trabalhar na prefeitura, disse que convidou Edgar, pois precisava de alguém para fazer a manutenção das máquinas. Que Roberto também foi contratado via pedido do interrogado, pois precisava jogar produto desinfetante na porta dos hospitais para combater o Covid. Que nas horas de folga do Roberto molhava praças que estavam com a grama nova, recém-plantada. Que Roberto molhava também estradas na zona rural para passar as máquinas.
Que, questionado se sabia a fonte de recursos do pagamento dos funcionários, dizia que sabia que era de outra secretaria, mas não tinha autoridade para definir essa questão de fonte de pagamento e local de lotação. Não tinha poder sobre isso. Que, questionado se tinha relação pessoal com os funcionários, disse que não, apenas conhecia o Edgar por relacionamento de trabalho. Que, questionado se tinha conhecimento de que funcionário da saúde trabalhar no setor do interrogado era errado, respondeu que não tinha conhecimento. Que, questionado se pediu votos para algum desses servidores, respondeu que dentro da prefeitura não pediu votos para nenhum deles, que não prometeu nada para nenhum deles em troca de votos. Pedro Newton Assis presta depoimento nas folhas 104 a 106, narrando. Iniciadas as perguntas, respondeu que era encarregado pela limpeza da cidade, capina de praças, posto de saúde, colégios, a UPA, prédios, vias públicas, praças, corte de árvores. Toda a limpeza urbana era supervisionada pelo declarante. Que o cargo ocupado pelo declarante era comissionado e era de chefe de departamento de diretrizes ambientais e urbanísticas. Que, enquanto Flávio se afastou para candidatar, assumiu o cargo dele, que era de assessor de políticas de preservação. Que na hierarquia era o secretário de meio ambiente, e o Flávio e depoente nessa ordem. Que no início era o Chacrinho o secretário e depois a Carla. Que quando houveram as contratações objetos da CPI, a Carla já era secretária, que não era o Chacrinha mais. Que para contratar funcionário, por ser a cidade muito grande, pedia ao secretário do Meio Ambiente a realização de processo seletivo e que trouxesse mais funcionários. Que nunca falaram em concurso público, que em 2020 foi dito que teria um concurso, que já teria o edital, mas aí veio a pandemia. Que aceitava gente de outras secretarias, pois precisava de gente para trabalhar. Que nunca intermediou nenhum contrato. Que os ex-servidores bons de serviços, o depoente sempre ligava para eles fazerem processo seletivo e até ajudava na documentação, mas nunca indicou ninguém para trabalhar na prefeitura. Que, questionado se alguém foi contratado sem processo seletivo ou por contrato emergencial, respondeu que, por contrato emergencial, foram contratados sem certeza uns 8 ou 9. Que, consultando a lista, sabe que o Edgar, o Fabiano, o Jair Carlos, o João Gabriel, Roberto de Carvalho, Sidney, foram contratados via contrato emergencial por volta de maio ou abril de 2020. Que também Leandro foi contratado de forma emergencial. Que todos os contratos de forma emergencial foram realizados pela Secretaria de Saúde, que sabia que era da saúde a fonte para pagamento desses servidores contratados de forma emergencial. Que antes disso, em 2018 ou 2019, vieram alguns contratados, mas eram do meio ambiente. Que, questionado se a contratação emergencial tinha razão fundada na Covid, respondeu que sim. Que, questionado se tais servidores foram contratados de forma emergencial por razão da Covid, trabalhavam em alguma coisa relacionada à Covid, respondeu que não, trabalhavam apenas na capina, limpeza urbana em geral. Que sabia que eram pagos com recursos do Covid, mas não imaginou que isso era errado. Que sempre pediu a realização de processo seletivo, pois estava defasado de funcionários. Que foi aberto o edital do processo seletivo, veio a Covid e o edital foi suspenso. Que trabalhou plantando gramas em campo de futebol, no Novo Horizonte, do Operários, Fabril, Vila Murade, Floresta, Vila Falcão e não se recorda de outros. Que Flávio atendia os pedidos de Belo, secretário de esporte, para fazer os campos. Que agora, no início do ano, por volta de fevereiro e março, ficou sabendo que os contratos eram irregulares, que havia um desvio de verbas. Que tais informações foram obtidas por diversas pessoas. Que Tiago conversou e falou isso com o depoente de forma direta. Que Tiago também disse que iria demitir os funcionários pelo ato errado da gestão passada. Questionou se houve alguma perseguição ou injustiça. Respondeu que parece que havia uma necessidade de romper com a gestão anterior.
que chegou a apresentar um relatório para o Tiago de todo o serviço, que se doou para o serviço buscando melhorias e veículos, que ficou sabendo que essas melhorias estão sendo desfeitas, o que deixa o depoente frustrado, bem como dispensa dos funcionários por questões políticas, sendo que eram pessoas humildes. Que a situação das praças hoje deixa o depoente chateado. Que o relacionamento do depoente era muito bom com Carla e toda a equipe, que era muito boa secretária. Que muitas vezes Flávio ou Carla ou Chacrinha tiravam dinheiro do bolso para melhorias na secretaria. Que questionado se pediu voto para o Lugão nas eleições, respondeu que não gosta de política, que não gostava de se envolver com isso. Que questionado sobre o fato de não terem roçadeiras, que ano passado as compras e licitações eram bagunçadas, que realmente ficou apenas uma roçadeira funcionando por falta de manutenção, que as demais roçadeiras estavam estragadas e desmontadas no almoxerifado e algumas nem tinham conserto mais. Que o Odemar, o Jacinto e o Wagner emprestavam as roçadeiras deles. Que o Flávio também emprestava tudo dele para uso na capina pública. Que depois da eleição continuou normal na capina, mas tinham poucos servidores, apenas 12 servidores, e não tinha condições de limpar a cidade. Que sobre a poda dos campos de futebol foi questionado sobre o trator e a lâmina usadas para o serviço, dizendo que estava tudo funcionando, mas no início do ano estragou e colocaram para funcionar e depois passaram para outra secretaria. Que acredita que tenha sido passadas para a agricultura. Que Ricardo, no começo do ano de 2021, pedia ao depoente para fazer serviço. Que no dia que estragou o trator, acredita que Ricardo tenha pegado o trator, pois ele está trabalhando na agricultura. Que Wagner Veiga Stacanelli e Carlos Alves do Nascimento praticaram peculato furto da gasolina usada nas máquinas. Que Wagner empresta a roçadeira dele e leva para casa com tanque cheio de gasolina. Que Josias e o Wellington são testemunhos de que Wagner levou as ferramentas na caminhonete própria dele, abasteceu e levou embora para a casa dele. Que chegou a ver as coisas na caminhonete do Wagner, que não era dele. Que Wagner trabalha na prefeitura desde a gestão do Silas, ficou na gestão do Zé Xerém e agora continua trabalhando lá. Que o controle da gasolina é feito pela Secretaria de Transporte. Eu vou respirar um minutinho, tá, gente? Não, dá para continuar. Só vou beber mais uma água aqui. Falta muito ainda. O ex-secretário de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, Elton Teixeira de Alvarenga, interrogado, narra que, iniciadas as perguntas, respondeu que trabalhou na Prefeitura Municipal de Lavras como secretário de Fazenda de 2013 e 2014. Depois foi assessor do prefeito José Xerém de abril de 2017 a outubro de 2018 e, a partir de então, como secretário de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos até dezembro de 2020. Que disse pode acontecer de algum funcionário estar lotado em uma secretaria e a dotação orçamentária do pagamento ser de outra. Que os funcionários técnicos específicos para certa finalidade não podem ser cedidos. Que não sabe dizer se os funcionários da saúde poderiam ser transferidos para o meio ambiente, já que trabalhava nos recursos humanos. Que o trânsito dos funcionários acontecia entre as secretarias, não podendo afirmar que era um acordo entre os secretários. Que a Secretaria de Gestão de Pessoas apenas faz o lançamento dos documentos solicitando alteração, funcionários, férias e tudo o que chega para ela através de solicitação de outros secretários e chefes imediatos. Que quer deixar claro que a Secretaria não tem autonomia para criar nada, apenas faz o lançamento do que foi feito. Que não sabe dizer se o prefeito autorizava tal trânsito. Que não sabe dizer a fonte do recurso do pagamento dos funcionários da Capina. Que afirma que todo o recurso do Covid-19 foi empregado no enfrentamento do Covid. Que não se recorda se houve contratos emergenciais em 2020. Que não se recorda se houve algum processo seletivo a partir do início da pandemia do Covid-19, já que estes passavam pela assessoria jurídica e não por ele. Que os recursos do Covid tratam-se de portarias do governo federal e não vão direto para a Secretaria de Saúde, não sabendo dizer, e vão direto para a Secretaria de Saúde, não sabendo dizer os valores. Questionado se existia algum servidor trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente recebendo o salário advindo da verba do Covid, respondeu que não.
Destaca-se desde já que, conforme contratos de folhas 49 e seguintes e empenhos constantes no volume 7, no volume 23 e seguintes, as informações prestadas pelo investigado Elton Teixeira de Alvarenga não coincidem com a realidade, uma vez que funcionários contratados em regime especial receberam seus salários através de fontes de recursos relativos ao Covid. O atual secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Lavras, Hemógenes Valeri, em depoimento de folhas 118 e 119, narra aqui. Iniciadas as perguntas, respondeu que exerce o cargo de secretário municipal de saúde, que atua na área há 18 anos, que os repasses federais e estaduais para a saúde vêm através de portaria, resolução e convênios. E nestes estão especificadas as destinações, que os recursos do Covid veio especificamente para ações inerentes ao combate ao vírus, que não sabe de cor a regulamentação e portarias, resoluções e convênios que enviaram os repasses ao município, mas ele se compromete a enviar todos esses dados amanhã, dia 21/5/2021, que disse que não é comum a cessão e trânsito de funcionários da saúde para outras secretarias, que acredita que o mínimo que tem que gastar com a saúde não é suficiente para toda a demanda, não fazendo sentido desviar funcionários desta pasta para outras, que em fevereiro do ano em curso tomou conhecimento de que existiam funcionários da saúde trabalhando na Capina, sendo estes contratados na gestão anterior, que tratam dos servidores Ademar dos Reis Pereiras, Jones dos Santos, Edgar Pereira Neri, Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno, João Gabriel de Souza Olímpio, Roberto de Carvalho e Sidney Máximo Zeferino, que após receber o ofício da Secretaria de Meio Ambiente informando que possivelmente alguns funcionários da saúde estavam atuando na Capina, a servidora Camila Valentim os identificou e disse que a situação era irregular, que logo tomaram conhecimento da referida irregularidade. Todos foram exonerados, que entendeu que a Capina não se enquadra em trabalho a ser exercido pela saúde, e por isso tomou as providências, que não sabe a justificativa da contratação dos referidos, que não sabe dizer a função de Camila na gestão anterior, mas não era gestora de contratos, que a situação ficou identificada no final de fevereiro e os funcionários foram exonerados em março, que não conseguiu identificar o fato antes pelo tamanho da secretaria e função a elas inerentes, mas tão logo identificou o problema, tomou a providência cabível, que não participou da transição de governo, que nos documentos a serem entregues amanhã também identificará quais são as fontes 102 e 254. Tiago de Lima Pereira, secretário de Meio Ambiente, afirma em seu depoimento às folhas 121 e 122 que, iniciadas as perguntas, respondeu que exerce o cargo de secretário municipal de Meio Ambiente desde 1º de janeiro de 2021, que tem experiência na área ambiental desde 2008, que o depoente não sabia que existia o trânsito e cessão de funcionários de uma secretaria para outra, que teve certeza que isso acontecia ao ver a lista de despesas com folha de pagamento e perceber que havia mais funcionários trabalhando na secretaria do que aqueles que estavam na lista. Que o depoente e o funcionário Pedro fizeram um levantamento e identificaram cerca de 10 que foram contratados pela Secretaria de Saúde. Que Pedro já tinha ciência que eles eram da saúde desde a gestão anterior. Que o depoente disse que herdou a equipe da Capina, que foi decidido que o Pedro, que era comissionado, assim como os outros funcionários, permaneceriam trabalhando nessa gestão, pois tratava-se de uma equipe boa, com boa relação entre eles. Que ao descobrir que os funcionários eram pagos com recursos da Secretaria de Saúde e também do Covid, foi feita uma reunião e o depoente disse para o Pedro que estes funcionários deveriam ser representados para a Secretaria de Saúde tomar providências. Que os funcionários foram contratados como auxiliares de serviços gerais e prestavam serviços operacionais. Que todos foram contratados de forma emergencial, não sabendo a justificativa desses contratos, os quais foram feitos na gestão passada. Que o depoente passou as informações para o Mourão e este também já estava identificando a situação. Que antes de saber que os funcionários eram do Covid, pediu para transferir a lotação destes da saúde para o meio ambiente. Que Mourão disse que não podia, pois era processo seletivo específico e os funcionários deveriam estar na saúde.
que foi explicado ao depoente que só os funcionários do processo seletivo da administração que poderiam ser remanejados, que não sabe dizer se as fontes 102 e 254 são relativas ao Covid, que sabia apenas que não era permitido o desvio da função, que o depoente não sabe como eram feitos os processos seletivos, mas relata que nessa semana soube que a funcionária Dione dos Santos era analfabeta, que questionado pelo depoente como foi contratada, disse que teve um processo seletivo que não passou, mas no último tentou e deram um jeito, que os funcionários eram muito simples, mas a decisão de exoneração teve de ser tomada por se tratar de irregularidade, que o depoente disse a Pedro que se mantivesse dessa forma, eles que seriam os responsáveis, já que eram os chefes, que não sabe se existem outros funcionários atuando em secretaria diversa da atual contratada, que chegou a questionar ao Mourão sobre isso, e esse disse que era melhor se aterem aos problemas da Secretaria do Meio Ambiente, que os funcionários identificados são Ademar dos Reis Pereira, Dione dos Santos, Edgar Pereira Nery, Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno, João Gabriel de Souza Olímpio, José Maria da Costa, Roberto de Carvalho e Sidney Máximo Zeferino, que a secretária anterior não participou da transição e não te informou da situação. Nas folhas 126, informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que aponta a destinação das fontes de recursos 102 e 254. Destaca-se que, conforme apontado, a fonte 102 é utilizada para apurar o recurso aplicado em ações de serviços da saúde pelo município. A fonte 254 é relativa à apuração do superávit financeiro da fonte 154, do exercício anterior, a qual contabiliza os recursos financeiros advindo do Fundo Nacional de Saúde para enfrentamento à pandemia do Covid-19. Legislação que disciplina a aplicação dos recursos relativos à Covid nas folhas 128 e seguintes. Para cada portaria que dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial, há a determinação do destino da verba pública, que fica relacionada à tabela que fixa o valor recebido por cada município. Nos volumes 2, 3, 4 e 5, constam portarias que disciplinam todos os repasses de verbas federais e estaduais e as relacionadas ao combate da Covid-19. Nas folhas 910 em diante, volumes 5 e 6, documentação apresentada pela Prefeitura Municipal de Lavras, contendo convênios e termos aditivos celebrados com a Santa Casa de Lavras, com o Hospital Vaz Monteiro, acordo de cooperação firmado com a UFLA, acordo de parceria firmado com a UFLA e Fundec, termos de colaboração firmados com as entidades Casa do Vovô, Lar Augusto Silva e APAI, além de relação de servidores contratados, balancete de receita, movimento numerário analítico, extratos e empenhos realizados desde o início da pandemia. No volume 7, além de extratos bancários, tem-se notas de empenhos e relatórios contábeis com discriminação analítica de folhas de pagamentos. Fica demonstrado o pagamento dos servidores Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno e Roberto de Carvalho, os quais trabalhavam especificamente na Capina com recursos da fonte 161, destinada ao auxílio financeiro no enfrentamento à Covid-19, nas seguintes folhas do volume 7. Eu vou pedir licença para não listar folha por folha, mas dizendo que o Fabiano Edson da Silva foi mencionado em 10 folhas, nessa primeira listagem. O Jair Carlos Bueno, essas 10 folhas ficam entre a 1.283 e a 1.389. O Jair Carlos Bueno, entre a 1.227 e a 1.390, 9 folhas. E o Roberto de Carvalho, 1.278, entre as folhas, 1.278 e 1.394, são 13 folhas relativas aos empenhos de pagamento de servidores com a fonte do Covid-19. Destaque-se que todos os empenhos das despesas relativas de tais servidores foram assinados pela própria secretária de Saúde, Márcia Guedes. Não há dúvidas, portanto, de que o recurso financeiro vinculado ao combate do Covid, ou seja, os valores que deveriam ser usados para combater a pandemia em nossa cidade, foram usados em finalidades completamente diversas de sua vinculação.
No volume 9 dos autos, a partir das folhas 1689, tem-se o empenho de pagamentos de serviços médicos com a fonte 154, realizados no Hospital de Campanha, pelos doutores Bruno de Carvalho Botega, Pablo Platique Pereira, Edinaldo Blugor da Silva Andrade, Rodolfo de Assis, Carla Micaela Zuna Vasques, Ana Paula Silva Magalhães, Paulo César Batista, Santil. Documentos que sugiro desde já sejam remetidos à CPI relativa ao Hospital de Campanha. Nos volumes 10, 12 e 13, especificamente na folha 2094 e nas folhas 2615 e seguintes, e nas folhas 2652 e seguintes, também consta a contratação de serviços médicos para plantão em hospital de campanha a serem pagos com a fonte 154, as quais também sugiro serem enviados à CPI do hospital de campanha. Nos volumes 20 e 21, decretos de abertura de créditos extraordinários, os quais demonstram que na fonte 154, relativa ao Covid, o município de Lavras recebeu repasses de recursos de R$ 18.898.748,54. Já na fonte 161, foram recebidos R$ 1.992.971,72. Nas folhas 4.904 e 4.905, declarações de Carla Silva Teixeira Souza, ex-secretária do Meio Ambiente. Iniciadas as perguntas, respondeu que exerceu o cargo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente durante o período de 1º de abril de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Que os servidores da Secretaria de Meio Ambiente eram encaminhados pela Secretaria de Recursos Humanos, que a Prefeitura é um setor único, que o servidor de Capina faz roçada também dos setores de saúde, como posto de saúde, UPA, que também fazem serviços em escolas, que as equipes faziam todos esses serviços, que não havia uma setorização das equipes, que o serviço era conforme a demanda do dia, por solicitação da ouvidoria e demanda da Prefeitura. Que sobre o trânsito de servidores, disse que nem sempre sabia se eram de outra secretaria ou não, que o mais importante é a prestação de serviço para a comunidade, que a Secretaria de Meio Ambiente não faz processo seletivo, que quem trabalha com essa parte é a Secretaria de Recursos Humanos, que no período em que a interrogada exerceu a função de secretária de Meio Ambiente, não foi realizado nenhum processo seletivo. Que questionada se houve contratação emergencial no ano de 2020, respondeu que pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo que se lembra, não. Que questionada se quando assinava a folha de pagamento, que ocorre todo início de mês, havia a fonte de pagamento de onde vinham os recursos que pagavam os funcionários, respondeu que não se recorda. Que questionada se algum subordinado, ou até mesmo alguma chefia, reportou à interrogada que a fonte de pagamento de servidores da Secretaria de Meio Ambiente vieram da saúde, afirmou que os pagamentos dos servidores eram realizados todos dentro da legalidade, que tinha cerca de 30 servidores, que haviam cerca de 20 contratados, que o serviço de capina consiste em roçada, capina, poda, supressão de árvores, limpeza e manutenção de ribeirões, de logadores públicos e prédios públicos, como PSFs, escolas. Que questionada se veio algum recurso do Covid para o meio ambiente, respondeu que não. Que no período em que estava na secretaria, entraram alguns contratados, que não tem conhecimento como se deu essa contratação, ou que tipo de contrato foi feito, pois era a cargo do RH. Que o secretário de Recursos Humanos era o Elton, que atualmente é pós-doutoranda na área de microbiologia, que é pesquisadora da UFLA. Lido e achado conforme, mandou o presidente da CPI encerrar esse termo, o qual segue assinado por mim, que o digitei, e pelo próprio presidente. Nas folhas 4.908 e 4.909, declarações de Márcia Regina Guedes, ex-secretária de Saúde do município. Iniciadas as perguntas, respondeu que exerceu o cargo de secretária municipal de saúde no período de 2017 a 2020, no município de Lavras. Que o município de Lavras é de gestão plena, os recursos vêm do fundo do governo federal, diretamente para o Fundo Municipal de Saúde.
que todo recurso vindo era vinculado ao custeio que a Secretaria de RH que fazia essa contratação, sendo de responsabilidade de Elton Alvarenga Teixeira, que não foi realizado nenhum pagamento de servidor com a receita do Covid, que a receita da fonte 154 é relativa ao Covid e foi destinada apenas para custeio, que questionada sobre a fonte 254 é a correspondente a 154 em 2021, que os municípios receberam recursos que não vieram para o Fundo Municipal de Saúde, que são os recursos que vêm para a conta da Prefeitura e que a declarante não sabe a vinculação, que tinham alguns servidores da saúde, mas trabalhando em outras áreas, que a saúde exercia processos seletivos apenas para os profissionais da saúde, que os outros processos seletivos eram realizados pela Prefeitura, que conhece que existiam servidores na saúde que faziam a limpeza dessas áreas do município, ou seja, dos prédios públicos da saúde, que questionou na época a secretária de administração, via ofício, mas foi explicado que eles faziam quase que exclusivamente a limpeza dos prédios da saúde e que eram pagos com recurso próprio e que nunca foram pagos com recursos vinculados. Que questionada sobre conhecer, por exemplo, Roberto de Carvalho e os outros analistas que estavam lotados na saúde no ano de 2020, respondeu que não se recorda. Que questionada se é comum um servidor estar lotado em uma área e exercer o trabalho em outra, respondeu que não sabe falar se é comum. Que tinha conhecimento de que existiam funcionários na folha de pagamento da saúde, mas que prestavam serviço no meio ambiente. Que questionou isso no RH, mas a justificativa é que não havia saldo orçamentário no meio ambiente e que eram pagos com recursos próprios da Prefeitura. Que tem certeza que não houve nenhum pagamento de funcionário com a fonte 154, pois é destinada apenas para o custeio de suprimentos. Que na época, a diretora do Fundo Municipal de Saúde era Camila S. Valentino e a contadora era Andréa Silva Monteiro, as quais continuam exercendo as mesmas funções. Líder achado conforme, mandou o presidente da CPI encerrar esse termo, o qual segue assinado por mim, que o digitei pelo próprio presidente. Destaca-se que a secretária Márcia Guedes faltou com a verdade, uma vez que as folhas destacadas nas tabelas constantes desse relatório demonstram que ela própria assinou o empenho da despesa relativa ao pagamento dos servidores, Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno e Roberto de Carvalho, com recursos relativos ao Covid, apesar de tais indivíduos prestarem serviço na capina e limpeza de todas as áreas da cidade, sendo praças, ruas e até campos de futebol. Assim, dúvidas não restam de que cumprida está a missão dessa CPI, com a demonstração de que a verba pública vinculada ao Covid-19, bem como que a verba relativa à fonte 102, restrita à saúde, foi usada em finalidade diversa da prevista em lei. Nas folhas 4.912 e 4.914, depoimento de Camila Silva Valentino, assistente administrativa efetiva da Prefeitura Municipal de Lavras. Iniciadas as perguntas, respondeu que trabalhava na Prefeitura de Lavras há 10 anos, que ocupa o cargo de assistente administrativo, que sempre trabalhou na área de saúde, que sempre trabalhou no setor de contabilidade, que apesar de ser formada no curso de Sistema de Informação, que toda folha de pagamento é enviada ao setor de contabilidade para ser empenhada e paga, que por amostragem é feita uma conferência, que nessa conferência viu que alguns servidores tinham cargos de auxiliar de serviço geral e operacional, estavam na folha da saúde, que às vezes tem funcionário que muda de setor e é preciso adequar essa mudança, que então ligou no RH e não se lembra com quem falou, que obteve a informação de que os servidores estavam na capina, que não questionou há quanto tempo estava acontecendo, pois o interesse era apenas fazer os ajustes de lotação e não havia uma dotação adequada para colocar os servidores. Que quando conversou no RH, já foi passada a declarante a informação de que tais servidores eram da capina e que tinham sido contratados de forma emergencial, que não foi feita nenhuma justificativa pelo RH, que então notificou o secretário Hermógenes que seria correto, tendo o secretário dito que não pediu exoneração dos servidores. Que então noticiou o secretário Hermógenes se seria correto, tendo o secretário dito que não e pediu exoneração dos servidores. Desculpem. Que sempre que tem troca de mandato, é feita essa conferência para ajuste da folha, com o servidor e a dotação de pagamento. Que em 2017 fez a mesma conferência
e identificou que haviam também servidores da Capina na Folha da Saúde, que noticiou isso para a Márcia, que disse que ia conversar com o secretário de administração para saber se ia remover esses servidores da Folha ou não. Que depois de um tempo, Márcia voltou a falar que ia tentar remover esses servidores e depois ela não falou mais nada. Que todos os empenhos são assinados pelo secretário. Que Márcia ia ao setor de contabilidade, pegava os empenhos e assinava. Que Márcia fazia isso uma vez por semana. Que Márcia assinava e tinha ciência desses empenhos e desses servidores da Capina na Folha da Saúde. Que o serviço de Capina não seria um serviço de saúde. Que o município tem um mínimo para ser aplicado na saúde. Que quando você coloca um servidor na fonte da saúde, qual seja a fonte 102, a aplicação é irregular, pois deveria ser voltadas apenas para ações e serviços de saúde. Que os recursos de Covid que são vinculados vieram do governo estadual e federal. Que os recursos federais vieram pela fonte 154 e estaduais pela fonte 155. Que a fonte 155 é geral de saúde no âmbito dos recursos estaduais, sendo do Covid ou não. Que receberam inúmeras portarias de Covid, sendo que poderiam ser usados em insumos, serviços, folhas. Que algumas portarias especificaram a destinação dos recursos, algumas para medicamentos, outra para saúde bucal, etc. Que então o recurso fica vinculado não pela fonte, mas pela portaria. Que o governo federal regulamenta o repasse por portaria e o Estado regulamenta o repasse por meio da resolução do chefe do Executivo. Que também, pela Lei Complementar 173 de 2020, que dispõe sobre os recursos para o município combater o Covid, sendo uma parte para serem gastos em saúde ou desenvolvimento social. Os recursos vieram para a saúde pela fonte 161, mas para o combate do Covid, sendo um recurso emergencial para o Covid. Que o TCE emitiu uma nota técnica sobre como deveriam ser usados os recursos, sendo uma parte para saúde e assistência social, e o restante para gastos gerais ao Covid. Vou beber uma água. Que, questionada sobre quando notou o erro, disse que foi quando foi fazer a folha do mês de fevereiro, no final do mês de fevereiro, e que os servidores foram exonerados em março. Que, além disso, tem-se a questão do contrato ser emergencial e ser usado para serviço de Capina, é irregular também. Que a contratação para Capina não deveria ter sido feita dessa forma, ou seja, por meio de contrato emergencial. Que é comum a troca de servidor, sendo adequada a lotação na folha, que também há troca de servidores entre secretarias, devendo ser feita a adequação na folha de pagamento. Que quando o secretário faz o pedido de mudança para o RH, já que esse pedido também de mudança de adequação da folha. Que na saúde, por serem 900 servidores, esporadicamente é necessário fazer a conferência da folha e fazer esses ajustes. Que Márcia não cobrava essa conferência, pois já é uma rotina do setor. Que a situação da Capina já existia antes do Covid e já era errado serem lotados e recebendo pela saúde. Além disso, com o Covid, a situação se agravou. Que caso tenha sido usado o recurso vinculado para pagar esses servidores, é mais errado ainda. E é possível que o município tenha que devolver esses valores para os entes que fizeram os repasses. Que, pelo que recorda, em 2017, noticiou para a Márcia os servidores de Capina que estavam na saúde mesmo. Mas foram esses nunca achou mais nada discrepante. Que a Andréia é contadora que trabalha com a declarante. Que a Andréia já trabalha lá há uns 5 anos. Que, por ser uma questão de folha, a declarante reportou as irregularidades diretamente aos secretários, pois não é parte da contabilidade. Que sempre reportou tudo à Márcia de forma oral, que tinha essa liberdade de noticiar apenas verbalmente o que achava que precisava ajustar. Que imagina que o setor de administração tenha feito a informação à Márcia de que aquelas pessoas estavam sendo contratadas de forma emergencial para a Capina, pois eles iriam, de certo, informar a ela, que era a ordenadora da despesa.
Que, questionada sobre as afirmações de Márcia de que nenhum servidor recebeu da fonte do Covid, recebeu que pode ser que depois das apurações seja demonstrado isso, mas a contratação sendo emergencial disserta uma irregularidade, que pela breve análise feita agora aqui, parece que realmente servidores da cabina receberam do Covid, lhe achado conforme mandou o presidente da CPI encerrar este termo, o qual segue assinado por mim, que o digitei, e pelo próprio presidente. Nas folhas 4.919, ofício da Secretaria Municipal de Administração, dando conta de que os servidores Ademar dos Reis Pereira, Dione dos Santos, Edgar Pereira Neri, Fabiano Edson de Souza, Jair Carlos Bueno, João Gabriel de Souza Olímpio, José Maria da Costa, Roberto de Carvalho e Cid Máximo Zeferino foram contratados de forma emergencial. Nas folhas 4.921, depoimento de José Mourão Lasmar, secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Lavras. Iniciadas as perguntas, respondeu que entrou na Prefeitura em 1990, concursado como operador de telex. Depois foi para a contabilidade, sendo formado em administração de empresa, que já ocupou diversos cargos, inclusive de secretário de saúde e de administração, que já trabalha na Prefeitura há 31 anos, que neste ano retornou para trabalhar na Prefeitura, assumindo a cadeira de secretário de administração e gestão de pessoas, que desde que assumiu na administração desse ano, começou a fazer uma conferência dos servidores, que fez uma listagem para cada secretário, inclusive fazendo um recadastramento em loco, que tal levantamento ainda está ocorrendo, que foi detectado que alguns servidores estavam na Folha da Saúde, mas não estavam trabalhando lá, que então o secretário Hermógenes pediu que tirasse da Folha da Saúde quem não estava trabalhando lá, que Tiago, secretário do Meio Ambiente, tentou manter esses servidores para que fossem lotados no próprio meio ambiente, mas Tiago não tinha ciência da forma de contratação dos servidores, que então o depoente oficiou o Tiago para regularizar a situação, pois a contratação era emergencial, que não recorda qual secretaria iniciou a demanda, pelo que solicitou que as duas secretarias de Saúde e Meio Ambiente solucionassem a questão, que na pasta dos servidores não há nenhum processo seletivo, pelo que identificou que a contratação é emergencial, que o ingresso na Prefeitura ou se dá pelo concurso, ou pelo processo seletivo, ou cargo comissionado. Que pela pandemia é necessário contratação emergencial, sendo que foi feito também nessa gestão, mas está vinculado à homologação do processo seletivo. Que a contratação emergencial tem que ser para uma situação que justifique ser emergencial, que sendo secretário, mesmo que haja contratação emergencial, fica restrito até o momento do processo seletivo. Que o que ocorreu foi a contratação na saúde, sendo deslocado para a Capina. Que se a folha de pagamento consta como da saúde, sendo pago com recurso da saúde, também é uma forma de ferir o mínimo dos 15% a ser gasto com a saúde. Que nesse levantamento, então, pôde identificar que existiam funcionários lotados e recebendo salários com recursos da saúde, sendo que estavam exercendo serviço de capina. Que os servidores foram demitidos, pois a situação não estava dentro da legalidade. Que contratar de forma emergencial, ainda mais em meio a uma pandemia, é plausível, mas deslocar os servidores contratados na saúde para a capina não faz sentido nenhum, configurando uma irregularidade. Que esse deslocamento para a situação, que é cotidiana, não faz sentido por não ser uma emergência. Que toda contratação, o secretário de administração assina o contrato, pelo menos na gestão do depoente. Que se o secretário não tem conhecimento de quem presta o serviço na pasta, pelo menos o chefe imediato tem que ter ciência disso. Que questionado se essa situação chega ao conhecimento do prefeito, disse que notificou verbalmente a chefe do executivo que determinou a apuração dos fatos. Que o secretário tem autonomia para fazer a contratação emergencial, que não tem como afirmar se foi comunicado ao prefeito anterior ou não. Que na atual administração tem ciência de que a prefeita Jussara gosta de ter ciência sobre o que ocorre ou não, mas não pode afirmar como acontece com outros prefeitos com os quais não trabalhou diretamente.
que cada secretária faz a lista dos cargos que precisam ser preenchidos, passam para a Secretaria de Administração, que confere a documentação e faz a parte burocrática, que, pelo que conhece da Jussara, acredita que ela tenha conhecimento de tudo, mas outros prefeitos não têm como saber. Lido e achado conforme, mandou o presidente da CPI encerrar esse termo, o qual segue assinado por mim, que o digitei pelo próprio presidente. Nas folhas 4.926 e seguintes, cópia de sindicância administrativa instaurada para apurar os mesmos fatos objeto da presente CPI. Nos volumes 23 e seguintes, após solicitação dessa CPI à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Lavras, foram apresentados e anexados mais documentos, especificamente notas de empenho relativas aos servidores que prestavam serviço na capina pública, mas recebiam salários com verbas públicas que deveriam ser usadas na área da saúde, mais uma vez demonstrando a ocorrência das ilegalidades, objetos de investigação no presente procedimento. Abaixo, quadros que apontam as folhas dos autos com os valores empenhados e gastos indevidamente. Pagamentos com a fonte 161 no período de 7 de 2020 a 12 de 2020 e 254 no período de 1 de 2021 a 2 de 2021, vinculadas ao Covid. Fabiano Edson de Souza, entre as folhas 4.961 e 5.102, a 12 empenhos. Jair Carlos Bueno, entre as folhas 4.962, 5.103, a 15 empenhos. Roberto de Carvalho, entre as folhas 4.956 e 5.048, 12 empenhos. Valores relativos à fonte 102, vinculada à saúde. Servidor Ademar dos Reis Pereira, no período de 2016 a 2021, nas folhas 5.111 a 6.371, 80 empenhos. Dione dos Santos, de 2016 a 2021, nas folhas 5.111 a 6.376, 75 empenhos. Edgar Pereira Neri, de 2020 e 2021, nas folhas 5.111 a 5.320, 19 empenhos. Fabiano Edson de Souza, no ano de 2020, nas folhas 5.275, 1 empenho. Jair Carlos Bueno, de 2016 a 2020, entre as folhas 5.404 a 6.382, 62 empenhos. João Gabriel de Souza Olimpo, de 2020 e 2021, entre as folhas 5.112 e 5.350, 22 empenhos. José Maria da Costa, nos anos de 2016 a 2021, nas folhas 5.112 a 6.383, 73 empenhos. Roberto de Carvalho, entre 2020 e 2021, entre as folhas 5.057 e 5.278, 6 empenhos. Sidney Máximo Zeferino, nos anos de 2020 e 2021, entre as folhas 5.113 e 5.323, 14 empenhos. Nas folhas 6.400, requerimento datado de 11 de 6 de 2021, apresentado em plenário na 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, no dia 14 de junho do ano em curso, solicitando a dilação de prazo da presente CPI por mais 90 dias. Nas folhas 6.401 e seguintes, ata da reunião ordinária de 14 de 6 de 2021, constando a aprovação unânime da prorrogação do prazo. Vale destacar também, conforme artigo 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras, que é a Resolução 068 de 2011, o período de 1 de julho, 1º de julho a 31 de julho, é fixado como recesso parlamentar,
restando interrompido todos os prazos em curso, conforme artigo 257 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras, cumulado com o artigo 300 do Regimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Assim, plenamente em vigor o prazo para a conclusão dos trabalhos, comprovando a sua tempestividade. Em ofício direcionado ao chefe de Departamento de Ciência da Saúde, datado de 2 de setembro de 2021, foi intimado o servidor público federal e ex-prefeito José Serem para ser ouvido como investigado. O ex-prefeito não compareceu à intimação, sendo considerado pelos membros da CPI presentes no dia e hora marcados como exercício de seu direito constitucional ao silêncio. Do direito. Peço desculpas porque a máscara realmente cansa. Do direito. Ultrapassada a análise restrita dos elementos de informações constantes nos autos, cumpre agora relacionar todo o bojo documentado com as previsões do ordenamento jurídico, conforme objeto da presente CPI. Deve-se levar em conta, para tanto, as informações colecionadas em depoimentos e interrogatórios, bem como a extensa documentação apresentada pela própria Prefeitura Municipal de Lavras. 2.1. Da improbidade administrativa. Primeiramente, cumpre fazer uma análise da possível ocorrência de ato de improbidade administrativa. A Constituição Federal de 1988 é clara ao determinar, como princípios norteados da administração pública, a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Além disso, a Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que determina: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Especificamente, o artigo 11 da Lei 8.429 de 92, há previsão residual e ampla dos atos de improbidade, abarcando os atos que atentam contra os princípios da administração pública. No caso objeto desta CPI, resta plenamente configurado o ato de improbidade. Não há dúvida de que vários servidores foram contratados para atuar na limpeza urbana, na forma específica de contratação emergencial, o que pode ser extraído do próprio depoimento da maioria dos servidores e também da documentação acostada aos autos. A exemplo, o ofício de folhas 4.919. Pois bem, a conduta de contratar servidores para realizarem a capina e limpeza urbana do município, em momento de pandemia, sem a realização de concurso público, sem processo seletivo simplificado e sem a justificativa de tratar-se de necessidade extraordinária do serviço público, a capina é uma necessidade constante e nada tem de relação com o Covid-19. Amolda-se perfeitamente ao descrito no artigo 11, inciso 1, da Lei 8.429 de 92. Nesse sentido, inclusive julgado, proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas. Assim, o que ficou amplamente comprovado foi a reiterada conduta de contratar irregularmente, sem concurso público. Ora, é inegável que a conduta do agente atenta contra os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade, conforme preceitua a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 1º. No caso, o dolo está configurado pela manifesta vontade do réu em realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e demais princípios constitucionais que regem a administração pública. No caso, realizar diversas contratações sem concurso público, fazendo incidir na espécie o disposto no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Trata-se do recurso especial número 1.214.605 de São Paulo. Destaca-se também
que o último concurso público para o provimento de cargos na Prefeitura Municipal de Lavras ocorreu em 2012, fato notório, de conhecimento geral. Tendo a administração assumido as funções em 2017, teve prazo suficiente até o ano de 2020 para a realização de concurso para preencher os cargos efetivos na municipalidade. Ato, inclusive, não vedado até mesmo pela Lei Complementar 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19, que altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, e dá outras providências. Principalmente os cargos objeto de análise, os quais estão relacionados às funções permanentes e nada relacionadas à Covid-19. Limpeza de rua e praça é demanda constante, por todos os meses do ano. A Lei Municipal 2.810 de 2002, que foi alterada pela Lei Municipal 4.481 de 2019, prevê como hipótese de contratação temporária a situação de contratações temporárias de pessoal, no inciso 5, a contratação temporária de pessoal para as áreas de saúde, educação, limpeza urbana, obras certas e programadas decorrentes de aumento transitório no volume do trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação da lei do artigo 72, da Lei Complementar 327, de 16 de julho de 2014, ou outras situações emergenciais devidamente justificadas, com recursos próprios do município ou através de convênios, desde que as situações sejam de caráter temporário e transitório, não justificando a realização de concurso público. Uma situação de pandemia e calamidade não pode servir como um cheque em branco para que governantes procedam contratações sem qualquer justificativa e ferindo a legalidade, isonomia, impessoalidade, probidade, os quais somente são atingidos através da ampla concorrência prevista em concursos e licitações. Os servidores foram contratados emergencialmente para a limpeza de praças e ruas, que tem volume de trabalho constante, que já poderia ter sido suprido por concurso público há anos, até mesmo por processo seletivo simplificado, até a realização do concurso, sendo inequívoca a ilegalidade das contratações emergenciais realizadas, configurando assim improbidade administrativa por parte do ex-secretário de Administração e Recursos Humanos, pela ex-secretária de Saúde e pelo próprio ex-prefeito. Além disso, e também muito grave, realizar a utilização de repasses federais e estaduais específicos para o combate à pandemia da Covid, para o pagamento de servidores que realizavam a limpeza pública, fere diretamente a legislação fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que proíbe expressamente a utilização de recursos em finalidade diversa da pactuada. Tal ofensa é clara afronta ao princípio da legalidade, que no âmbito da administração pública é estrita, ou seja, só é possível agir dentro de um mandamento legal, sendo, portanto, ato de improbidade. Dúvidas não restam, portanto, de que a contratação de servidores para a limpeza pública, sem observar a legislação vigente, bem como de que a utilização de recursos públicos vinculados ao combate da pandemia para custear salários de tais servidores, é ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 1, inciso 1, da Lei 8.429, de 1992. Dos crimes de responsabilidade do Decreto-Lei 201, de 67. De acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei 201, de 67, configura crime de responsabilidade a ser julgado pelo Poder Judiciário a prática de desviar, inciso 3, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Inciso 4, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Inciso 5, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Inciso 13, nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei.
No presente caso, não há dúvidas de que houve a prática de crimes de responsabilidade, uma vez que, conforme demonstrado, houve a contratação de forma emergencial, sem respeitar a regra do concurso público, para serviços que necessitam de prestação continuada pelo município. Além disso, verbas e repasses destinados ao combate à pandemia, fonte orçamentária ligada ao Covid, foi usada para pagamento de servidores que atuavam, conforme eles mesmos manifestaram em depoimento, em área completamente diversa. Além do mais, era obrigação do chefe do executivo, médico, tão preocupado com a pandemia, como demonstrava em suas gravações diárias em redes sociais, a boa gestão e aplicação dos recursos atinentes aos repasses federais e estaduais para o combate a esse mal extremo que é o coronavírus. Ora, é certo que um prefeito municipal, ordenador geral de despesas, deve atuar como um garantidor, ou seja, tem a obrigação por lei de cuidado, proteção e vigilância na aplicação de verbas públicas, ainda mais de verbas de saúde, ainda mais, frise-se, em tempos de pandemia. Inadmissível desviar verbas da saúde para limpar ruas e praças. Porém, mais inadmissível ainda é ver o colapso nos hospitais, leitos de UTI Covid lotados, profissionais de saúde e familiares de doentes desesperados e aplicar, sem o mínimo de cuidado, os recursos destinados ao combate da pandemia em situações completamente diversas. Não há dúvidas, portanto, da ocorrência de crime de responsabilidade a ser analisado e julgado nos termos do Decreto-Lei 201 de 67. Do crime do artigo 315 do Código Penal Brasileiro. De acordo com o artigo 315, é crime dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Tal dispositivo do Código Penal visa proteger, como bem jurídico tutelado, a administração pública em geral. É crime próprio, ou seja, praticado por servidor público que, em suma, desobedece o princípio da legalidade ao aplicar os recursos públicos. No caso em comento, a clara afronta ao artigo 15 da Lei Complementar 173 de 2020, uma vez que, de acordo com tal norma, o auxílio financeiro repassado aos municípios deveria ser usado para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros. Não há, frise, na indigitada lei, nenhuma previsão de uso de qualquer repasse financeiro relativo à Covid para pagamentos de servidores que atuassem na capina de ruas, de prédios públicos, na limpeza de praças, etc. Por se tratar de crime material, o delito se consuma com a aplicação das verbas em finalidade diversa da legalmente prevista, estando perfeitamente consumado com a liquidação dos empenhos acostados aos autos. Além disso, para fins de tipificação da conduta, é irrelevante a comprovação de efetivo prejuízo à administração pública, pois o que interessa é proteger a legalidade administrativa, ou seja, a legalidade estrito sensu. O efetivo prejuízo não interessa ao legislador, mas sim o desvio ao princípio da legalidade. Assim, dúvidas não restam, com demonstração clara de autoria e materialidade delitiva em relação à prática do crime do artigo 315 do Código Penal, pela ex-secretária de Saúde do município de Lavras, a qual, inclusive, assinou todos os empenhos relativos ao uso ilegal do recurso público. Destaco, por fim, que, conforme demonstram de forma unânime os depoimentos e documentos acostados aos autos, os atuais secretários de Saúde, Meio Ambiente, Recursos Humanos, de Administração, procederam à dispensa dos servidores que atuavam na capina e eram remunerados com a verba da Covid já em março de 2021, ou seja, tão logo tiveram conhecimento do desvio na aplicação da verba pública. Assim, para estes secretários, falta o terceiro elemento do crime, qual seja a culpabilidade, já que só obtiveram potencial conhecimento da ilicitude de sua conduta após iniciarem os trabalhos no âmbito da administração municipal, ou seja, em 2021, tendo tomado as providências para cessar o desvio assim que tiveram conhecimento dele,
inclusive instaurando procedimento administrativo para apurar tal irregularidade. Do crime de falsidade ideológica. De acordo com o artigo 299 do Código Penal, omitir ou inserir em documento público informação falsa ou diversa da que deveria ser escrita, alterando fato juridicamente relevante, é crime com pena combinada de 1 a 5 anos de reclusão. Caso o agente seja funcionário público, tendo praticado o delito prevalecendo-se do cargo, a pena deve ser aumentada em 1/6. No caso presente, ao ser ouvida, já no final da diligência, a ex-servidora pública Dione dos Santos manifesta ser analfabeta, assinando apenas o próprio nome, não tendo condições de ler as próprias declarações prestadas, as quais foram tomadas e lidas, portanto, na presença de 2 testemunhas. Entretanto, apesar disso, em seus documentos arquivados no setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Lavras, conforme folhas 23 dos autos, consta que Dione completou o ensino fundamental e possui nível básico de inglês e espanhol, o que é incompatível com a verdade, uma vez que a servidora não sabe ler e escrever nem mesmo na língua pátria, o português. Dúvidas não restam, portanto, que Dione dos Santos sequer teria condições de preencher seus formulários de contratação, inscrição em concurso público ou processo seletivo, e que as informações inseridas em sua documentação funcional faltam com a verdade. Ao ser ouvido, Elton Teixeira de Alvarenga é completamente evasivo, em nada colaborando com a elucidação dos fatos. O ex-secretário afirmou não recordar da realização da contratação emergencial em 2020, disse que não houve pagamento de servidores com verbas da Covid e negou quaisquer fatos a ele questionados. Como gestor dos recursos humanos do município, o ex-secretário de administração deveria ter se preocupado em incluir nos arquivos públicos informações verdadeiras, realmente comprovadas, em históricos escolares ou certificados de conclusão em cursos, o que definitivamente não fez. Assim, demonstrada está a ocorrência do crime de falsidade ideológica, com a demonstração de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a ser imputada ao ex-secretário de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, Elton Teixeira de Alvarenga. Da inobservância dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece as normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão do dinheiro público, sendo mais que uma mera orientação, mas realmente vinculando toda a gestão das contas estatais, obrigando todas as esferas da federação. Quando trata da execução do orçamento e do cumprimento das metas orçamentárias, a Lei Complementar 101 é clara em seu artigo 8º, parágrafo único, que os recursos legalmente vinculados a uma finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação. Além disso, ao disciplinar as transferências voluntárias, nas quais estão enquadrados os repasses federais e estaduais aos municípios para combater o Covid-19, especificamente no artigo 25, parágrafo 2º, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Com efeito, a administração municipal, no exercício financeiro de 2020, ofendeu claramente a Lei de Responsabilidade Fiscal, dando os recursos advindos de repasses voluntários, específicos para o combate ao Covid, destinação diversa, incluindo na folha de pagamento da saúde, servidores que claramente prestaram serviços em área diversa, limpando e capinando praças, ruas e prédios públicos de inúmeros setores. Assim, necessária e urgente se faz a análise minuciosa das contas relativas ao ano de 2020, por parte do Tribunal de Contas de Minas Gerais, especificamente em relação às despesas contabilizadas como de saúde e de combate ao coronavírus. Como está documentado nas folhas já mencionadas, foram destinadas a finalidade diversa, limpeza urbana. Conclusão. Por todo exposto, considerando os elementos de informações de ordem objetiva e subjetiva colecionados aos autos, bem como levando em conta os argumentos jurídicos até aqui apresentados,
não restam dúvidas de que a administração municipal, no exercício de 2020, deu a receitas públicas destinação diversa da prevista em lei, incorrendo, portanto, em improbidade administrativa, crimes de responsabilidade pelo prefeito, agora ex-prefeito, crime do artigo 315 do Código Penal e infração à lei de responsabilidade fiscal. Além disso, fatos e documentos demonstram a prática do crime de falsidade ideológica por parte do ex-secretário de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, previsto no artigo 299 do Código Penal brasileiro, ao inserir informação inverídica em contrato de trabalho de servidora pública. Assim, esta comissão parlamentar de inquérito sugere a cada órgão, dentro, é claro, de suas atribuições constitucionais, as seguintes providências: a gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais, o indiciamento da ex-secretária de Saúde, Márcia Guedes, pela prática do crime do artigo 315 do Código Penal, o indiciamento do ex-secretário de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, Elton Teixeira de Alvarenga, pela prática do crime do artigo 299 do Código Penal brasileiro. Ao egrégio Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em especial a Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, com atribuições de defesa do patrimônio público, da habitação e do urbanismo. O oferecimento de denúncia contra o ex-prefeito municipal José Xerém pela prática de crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, incisos 3, 4, 5 e 8 do Decreto-Lei 201, atendendo ao princípio da especialidade, delito com previsão específica para os chefes do Executivo Municipal, por sua especial omissão quando deveria agir como ordenador de despesas, garantindo a correta execução das verbas públicas. O oferecimento de denúncia contra a ex-secretária de Saúde, Márcia Regina Guedes, e contra o ex-secretário de Gestão e Recursos de Pessoas e Recursos Humanos, Elton Teixeira de Alvarenga, pelas práticas dos crimes do artigo 315 e 299 do Código Penal brasileiro, respectivamente. A propositura de ação de improbidade administrativa em face do ex-prefeito José Xerém, dos ex-secretários de Saúde e Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, Márcia Regina Guedes e Elton Teixeira de Alvarenga, nos termos do artigo 11, inciso 1 da Lei 8.429 de 92, por contratar servidores em desacordo com a determinação legal e constitucional, bem como por utilizar recursos de combate à pandemia da Covid-19 em ações estranhas ao enfrentamento da pandemia. Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a análise e verificação das contas municipais relativas ao exercício 2020, comparando o uso das transferências voluntárias de caráter vinculado em finalidade diversa da pactuada. Por fim, nos termos da Lei 10.001 de 2000, esta CPI requer à Polícia Civil de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a devida prioridade nos procedimentos a serem adotados, em decorrência das conclusões do presente relatório de conclusão. Eu, vereadora Ana Paula Santana de Rezende Arruda, relatei o presente, à luz do artigo 112 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras, contendo a exposição dos fatos submetidos à apuração, a exposição e a análise das provas colhidas, a conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos, a conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes e a sugestão das medidas a serem tomadas, com sua fundamentação legal e indicação das autoridades ou pessoas competentes para a adoção das providências reclamadas. Lavras, 24 de setembro de 2021, assinado por mim, Ana Paula Santana de Rezende Arruda, relatora da CPI, pelo vereador Gilmar da Silva, presidente da CPI, pela vereadora Carolina Coelho Silva dos Reis, membro da CPI, Lauro Sampaio Mesquita Júnior, membro da CPI, e o vereador Cláudio José da Silva, também membro da CPI. Então, a unanimidade dos membros assinaram o relatório. Obrigada, desculpe a extensão. Boa noite. De acordo com o artigo 117 do nosso regimento, a Secretaria da Câmara deverá fornecer cópia do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito a todos os vereadores independentes de requerimento. Artigo 118.
O relatório final independerá de apreciação plenária, devendo o presidente da Câmara encaminhar de acordo com as recomendações propostas pelo relatório.